Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Suelen Rodrigues Ramalho. Eu sou formada em biotecnologia e faço doutorado no programa de pós-graduação em saúde e desenvolvimento da região Centro-Oeste. Eu sou co-orientada da professora Janaína de Cássia Orlando Sardi e orientada da professora Maria Lígia Rodrigues Macedo. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da atividade anticândida de novo peptídeo antimicrobiano inspirado no inibidor de peptidase das sementes de engalaurina e lite. Bom, eu vou começar explicando um pouco sobre o que são os peptídeos antimicrobianos, os chamados PANs ou AMPs em inglês. Eles são encontrados em diversos organismos, plantas, animais, vertebrados, invertebrados, fungos, bactérias e até em humanos. Essas moléculas, elas apresentam em torno de 5 a 100 kilodaltons. Elas estão presentes em baixas concentrações e uma característica bastante interessante é que muitos desses PANs, eles não são tóxicos para células de mamífero, o que é muito interessante para a aplicação biotecnológica, principalmente pela atividade biológica. Aqui na tabela ao lado, nós podemos observar algumas famílias de peptídeos, LTPs, snaquinas, defensinas, tioninas, entre outras. E a gente pode perceber um número pequeno de resíduos de aminoácido, ponte de sulfeto. Aqui, da onde eles foram extraídos, a fonte, o modo de ação e a atividade. Dessa maneira, as estruturas tridimensionais dos peptídeos permitem classificá-los em algumas classes estruturais de conformação. Dentre elas, nós temos a estrutura em alfa-hélice, folha beta, peptídeo linearizado ou não conformacional e também em estruturas cíclicas. Dessa maneira, os peptídeos eles possuem diversas aplicações e nas mais diversas áreas. Medicina, microbiologia, imunologia, biotecnologia, outras, aplicação de diagnósticos e uma infinidade de possibilidades. Aqui eu coloquei alguns exemplos que os peptídeos eles estão desde a indústria alimentícia até a terapêutica. Como a gente pode observar, o aspartame, um dipeptídeo, e conhecido como adoçante, a oxitocina, que ela tem em torno de 9 resíduos de aminoácido, estimula a contração uterina e a produção de leite, a vasopressina, que aumenta a pressão arterial e o volume da urina, a daptomicina, que é um antibiótico utilizado principalmente para bactérias gram-positivas, a liraglutida, que é um peptídeo um pouco maior, tem em torno de 31 aminoácidos, é utilizado principalmente em pacientes acometidos com a diabetes mellitus 2. Aqui também para exemplificar o colágeno, o conhecido colágeno hidrolisado, e tem cerca de 20 aminoácidos, confere resistência e elasticidade à pele. Dessa maneira, a família de peptídeos antimicrobianos exibe uma grande multifuncionalidade, com diversas atividades: antiviral, anticancerígena, anti-infecciosa, antiparasitária, antimalária e antimultiresistente também, anti-inseticida e antimicrobiana, que é a linha do nosso trabalho, antibacteriana e antifúngica, e biofilmes também. Dessa maneira, no primeiro momento, foi feita a predição in silico da bioatividade. No laboratório, nós já temos uma gama de proteínas isoladas e caracterizadas e depositadas em banco de dados, no caso o NCBI, e a engalaurina especificamente possui em torno de 178 resíduos de aminoácido. Como é uma proteína grande, intacta, é necessário a gente fazer a fragmentação in silico, tudo utilizando ferramentas computacionais. E a partir de alguns parâmetros específicos de cada programa, a gente consegue escolher a quantidade de resíduos que será realizada essa fragmentação. E esse primeiro programa é o CampR3, o APD3, que a gente já consegue observar algumas características físico-químicas, a modelagem, validação e, finalmente, a síntese química, confirmando todos esses modelos. A partir de todas essas etapas, nós temos, através da síntese química, o peptídeo IKR18, sendo que o IKR18
Eu não coloquei a sequência inteira dele, porque ainda está em patente, né? Em processo de patente. Esses são os 3 primeiros resíduos de aminoácido e 18 porque são 18 aminoácidos na sua sequência. Aqui também é só uma ilustração do programa APD, né, que aqui a gente já consegue observar algumas características importantes para determinadas atividades, né? Carga líquida, índice de Bulma, relação hidrofóbica e ponto isoelétrico. No APD3, nessa base de dados, a gente já consegue observar que existe mais de 3.257 peptídeos antimicrobianos identificados ou preditos. E muitos desses peptídeos, eles também já estão em fase clínica, o que é bastante interessante. Bom, depois que nós enviamos a sequência para a empresa Minotec que faz a síntese, eles enviam um cromatograma, né, do HPLC, confirmando a pureza do material, e a espectrometria de massas, confirmando então o peso molecular, que é 2,505. Dessa maneira, após todo esse trabalho, né, computacional, da combinação de todos os resíduos e todo um estudo por trás disso, é necessário então os ensaios biológicos. No entanto, mesmo com essa atividade predita e uma porcentagem alta dele ser efetivo, né, contra bactérias e fungos, ele pode realmente ainda não ter efetividade. Por isso são necessários ensaios biológicos. E foi escolhida a Cândida, né, que é um fungo que está presente em todos os ambientes, no intestino, na pele, inclusive na vagina, em condição de simbiose, né? É um habitante natural da espécie humana, né? E conosco faz um sistema de equilíbrio, desde que tenhamos um sistema de defesa adequado. E desde que também cavidades como orofaringe, ânus e vagina estejam em pH equilibrado. Dessa maneira, foi escolhido então a Candida albicans e a Candida tropicalis, bastante comum em boca, aparelho digestivo, possui agente patogênico comum, causa desde candidíase oral a infecções sistêmicas, né? Já a Candida tropicalis, ela pode ocorrer em pacientes de várias idades. No Brasil, essas são as 2 espécies que são encontradas bastante em pacientes hospitalizados, além da própria infecção hospitalar, né? Além disso, os antifúngicos, como os azólicos e o fluconazol, têm apresentado bastante resistência. Dessa maneira, os peptídeos antimicrobianos eles têm se mostrado um importante agente promissor como um possível fármaco. Por isso, a necessidade de estudos cada vez mais aprofundados. Dessa maneira, o objetivo do trabalho, então, é estudar novos compostos que têm contribuído, né, com resultados significativos em tratamentos terapêuticos, devido ao aumento da resistência de fungos clinicamente importantes e ao baixo arsenal de antifúngico. Bom, dessa maneira, no material e métodos foi utilizado essas 2 cepas, a albicans, de ATCC 5314 e a TCC 750, que até o momento da sua utilização foram estocados a menos 20 graus centígrados. Para tanto, nos ensaios microbiológicos, foi determinada a concentração inibitória mínima e a concentração fungicida mínima. Dessa maneira, os ensaios, eles utilizaram as técnicas de microdiluição e também de unidades formadoras de colônia em meio sólido. Dessa maneira, foi utilizado a anfotericina B, né, o antifúngico padrão, em placa de 96 postos, onde houve a diluição seriada do peptídeo IKE18 nas concentrações de 20 a 0,15 micromolar, mais a adição de 10 microlitros do inóculo MRPMI, e após 24 horas foi determinada a concentração inibitória mínima, né, que é a menor concentração onde é possível ver o crescimento. E após 24 horas foi observado a concentração fungicida mínima, onde não houve crescimento algum de fungo. Dessa maneira, o peptídeo IKL apresentou atividade inibitória nas concentrações
para a Candida albicans de 2,5 micromolar e Candida tropicalis a 5 micromolar, enquanto a concentração fungicida foi de 10 micromolar, respectivamente, para as duas cepas, comprovando, então, a atividade antifúngica através dos ensaios in vitro. E esse é um resultado bastante interessante, porque é uma concentração bastante baixa em comparação com outros dados da literatura. Dessa forma, o teste in vitro mostrou uma redução expressiva do crescimento de células fúngicas tratadas com peptídeo IKR18, demonstrando ser uma ferramenta biotecnológica em potencial, sendo promissor no desenvolvimento e elaboração de um novo fármaco, com atividade para o tratamento de doenças fúngicas. Essas foram as referências utilizadas. Meus agradecimentos ao FMS, ao Epifare Simbiotec, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, às agências de fomento e ao LPPFB.